Criando o futuro com paixão, usando de compaixão. Introdução. Há aproximadamente 14 bilhões de anos, uma inimaginável explosão, conhecida como Big Bang, deu origem ao nosso universo. Depois de algum tempo, provavelmente apareceram as nanocordas, depois as partículas elementares e em seguida os prótons e elétrons, dando origem aos átomos de hidrogênio. Estes átomos se espalharam como nuvens pelo espaço infinito e, sob efeito da atração gravitacional, começaram a formar aglomerados, que se adensaram, aumentando gradativamente a temperatura. Quando a temperatura atingia valores na faixa de dezenas de milhões de graus Celsius, nasciam as estrelas, algumas menores como o nosso Sol e outras gigantes. As estrelas menores têm um ciclo de vida de vários bilhões de anos. O nosso Sol já tem 4,6 bilhões de anos e tem muita vida pela frente. Já as estrelas gigantes, dependendo do tamanho, têm um ciclo de vida que pode variar entre apenas dezenas e centenas de milhões de anos. As estrelas gigantes formam os demais átomos conhecidos e, no final de suas vidas, quando elas explodem, espalham estes átomos pelo espaço sideral. Prosseguindo, as estrelas formam as galáxias e estas formam aglomerados de galáxias. Já conseguimos identificar mais de 100 bilhões de galáxias, sendo que cada uma tem centenas de bilhões de estrelas. Surgem também os sistemas solares, é provável que haja muitas centenas de bilhões deles espalhados pelo universo. Apenas nas proximidades do nosso sistema solar já foram identificados mais de 2.000 sistemas solares. No caso do nosso sistema solar, tivemos a formação do nosso querido planeta Terra, e depois de algum tempo apareceram as primeiras formas de vida, que eram unicelulares, que evoluíram para formas pluricelulares e depois para seres vivos cada vez mais complexos. Atualmente estamos evoluindo as consciências das pessoas para formar uma sociedade humana cada vez mais complexa e evoluída. Sabemos que os seres humanos, há mais de 100.000 anos, pararam de evoluir fisicamente, iniciando o processo de evolução da consciência que continua até os dias atuais. Neste processo, saímos das cavernas e aprendemos a cultivar o solo, formando pequenas tribos. Com o cultivo do solo, aconteceu a fixação aos locais cultivados, e na sequência as pequenas tribos foram crescendo, se transformando em comunidades cada vez maiores, até chegar nas cidades e países que hoje conhecemos. Tudo isso foi possível graças à capacidade das comunidades humanas de se auto-organizarem, através de um processo de tentativas e erros, onde os erros funcionavam como fontes de aprendizado para novas tentativas. Neste processo foram fundamentais a criatividade humana, a autonomia para buscar novas soluções e a descoberta de novas tecnologias, sem as quais provavelmente ainda estaríamos vivendo nas cavernas. Estou apresentando um quadro extremamente simplificado do que aconteceu durante estes 14 bilhões de anos, mas que permite perceber que o universo sofre um processo evolutivo fantástico, que parece ser governado por uma inteligência infinitamente acima da nossa compreensão. Cada etapa deste processo envolveu escolhas entre infinitas possibilidades. Algumas destas escolhas podem ter provocado retrocessos momentâneos, mas que logo foram superados com novas escolhas agora acertadas. Segundo os estudiosos, o universo é um sistema caótico, instável e de grande complexidade,
Graças a isso, chegamos onde nos encontramos atualmente. O mesmo podemos dizer de todas as suas partes, entre elas os seres humanos e as sociedades humanas. Caso não houvesse este caos, instabilidade e complexidade, hoje teríamos apenas, sendo otimistas, uma nuvem de átomos de hidrogênio espalhados por todo o universo. O processo evolutivo governa tudo o que acontece, e um enorme mistério é que, para conseguir se transformar evolutivamente e continuar existindo, o universo depende de quantidades fantásticas de energia, provenientes de fontes atualmente desconhecidas. Em outras palavras, não estamos sozinhos. Este universo maravilhoso, onde as distâncias se medem em milhões de anos-luz, é, segundo tudo indica, apenas parte de algo muito maior. Como tudo que existe, nós seres vivos também dependemos de fontes externas de energia para sobrevivermos. Sem ar para respirar e comida para comer, logo estaríamos mortos. Somos totalmente dependentes do meio ambiente para conseguirmos viver. Segundo também os estudiosos de sistemas instáveis, complexos e caóticos, os processos evolutivos que governam estes sistemas sofrem saltos evolutivos ou transições. O espaçamento entre essas transições está diminuindo segundo uma escala logarítmica. Por exemplo, se a primeira grande transição levou, por hipótese, 1 bilhão de anos para acontecer, a segunda aconteceu depois de 100 milhões de anos, a terceira depois de 10 milhões de anos e assim sucessivamente. Há uma previsão de que o volume de mudanças que tivemos durante todo o século XX, no ano 2100 irá acontecer em apenas 3 meses e meio. Isso cria uma grande insegurança para muitas pessoas, que se sentem angustiadas porque não fazem ideia do que o futuro lhes reserva. No entanto, este processo tem uma finalidade extremamente importante, que é permitir a continuidade da nossa evolução como indivíduos e como sociedade. Para combatermos a angústia provocada pelas mudanças, precisamos nos esforçar e tentar entender o que está acontecendo e como podemos influir para minimizar os nossos sofrimentos. Já há algumas mudanças muito importantes e extremamente positivas acontecendo. Pretendo falar sobre elas nos capítulos semanais que irei apresentar. Precisamos ter sempre em mente que todos nós somos co-criadores dos nossos futuros e do futuro da sociedade humana. Não existe ninguém que, de alguma forma, não esteja influindo no que irá acontecer. Portanto, é de extrema importância tentarmos aprender como podemos influir para que as mudanças aconteçam com o mínimo de sofrimentos. Não podemos também esquecer que a sociedade humana e nós, pessoas, somos todos o resultado atual de um processo fantástico que iniciou há 14 bilhões de anos. Quero agradecer a atenção de todos que me acompanharam até aqui. Na próxima semana teremos mais.